Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Viviane Leite. Seja bem-vinda. Oi, Ricardo. Bom dia, famílias. É muito bom estar com vocês. Hoje a gente vai conversar bastante sobre um assunto muito importante. Professora, vamos lá. O tema de hoje: os jogos e as brincadeiras a favor do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças. Isso mesmo. E já vou começar com uma pergunta. Como uma criança pequena aprende? E toda criança é pequena, não é? Sim, toda criança é pequena. E hoje nós vamos falar, começando por um conceito que é muito importante. Nós temos em nossos documentos resguardado o que é a concepção de criança. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, desde 2009, nos apresentam a criança como um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal, coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Por meio deste conceito do que é a concepção de criança, acreditamos que a criança, desde pequena, ela é produtora de cultura e por meio das brincadeiras que ela potencializa as suas aprendizagens. E aí vou começar conversando com vocês, falando do direito que vem da essência da criança, que é o direito de brincar. A criança já desde bebê, né? Desde quando começa a manifestar os seus primeiros gestos, os seus balbucios, a criança ela já nos mostra que ela é da essência da brincadeira. E isso a gente já começa também a observar que como essas brincadeiras vão ficando mais sofisticadas quando as crianças vão aí crescendo, né? E as características da faixa etária de cada criança vai mudando e as brincadeiras também mudam. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês essa questão do que é o brincar para a criança pequena. A criança pequena, ela brinca através de uma ação livre, né? É uma ação que é iniciada por ela mesma e ela é conduzida pela própria criança. A brincadeira, ela dá prazer. A brincadeira não exige um produto final. A brincadeira também ensina regras. E a brincadeira, ela potencializa o imaginário e a criatividade da criança. Né? Então, a criança, famílias, ela não brinca só por brincar. Né? Existem uma série de aspectos que são considerados para que as crianças aprendam por meio das diferentes brincadeiras. E a brincadeira é a maneira mais significativa da criança aprender. Então, muitas vezes as famílias ficam preocupadas, né? Quando as crianças são pequenas, vou pensar aqui numa faixa etária de crianças de 4 e 5 anos, onde os pais pensam assim, mas a criança vai na escola para brincar. Mas será que ela está aprendendo? Será que ela está sendo preparada para o ano posterior? Nas brincadeiras, de maneira explícita ou implícita, estão aí conteúdos importantes que mostram que as crianças aprendem brincando. Então, não são nos conceitos formais, da maneira que nós aprendemos, em que tínhamos que fazer muitas cópias, de uma maneira que tínhamos que decorar letras, decorar sílabas, que nos mostram que as crianças estão aprendendo. Não é só por meio disso. E hoje a gente está vivendo uma época muito diferenciada, né? As crianças são muito sabidas, muito ativas, muito inteligentes e as crianças não aprendem só pelas palavras, as crianças aprendem pelo
corpo, pela sua expressão, por suas emoções, pela afetividade, pela criação de vínculos e principalmente pelas interações. E são nas brincadeiras e nos jogos que as crianças potencializam essas aprendizagens. Você falou sobre brincadeiras, né? Eu já li os pais, a família que acompanha, o termo brincadeira livre e dirigida. Então, a família está em casa e escuta esse termo, né? Brincadeira dirigida, às vezes até a professora comenta na aula ou vai na proposta que o pai retira. O que seria essa brincadeira dirigida e essa brincadeira livre? É verdade. Vamos passar aqui então. Eu coloquei aqui, né, um slide falando um pouquinho desses jogos e dessas brincadeiras, né? Que os jogos e as brincadeiras também podem ser estratégia de ensino para o professor e para as famílias. As famílias têm grande potencialidade de brincar com as crianças, né? Sejam em algumas brincadeiras e sejam nos jogos, em casa, principalmente nesse período de pandemia. A gente acredita muito nesse potencial das famílias e as famílias brincam mesmo, né? A gente acredita que as famílias brincam com as crianças de alguns jogos que são conhecidos pela nossa cultura, né? Então, jogo de bingo, jogo de trilha, jogo de carta, jogo com o nome da família, jogo de forca. Geralmente, até as crianças maiores se interessam, né? Muito por esses jogos. Aquelas de antigamente, stop. Stop, verdade. Você começa a falar com as crianças, tem um jogo lá da minha infância, minha adolescência. Isso. Como eles gostam, né, de participar. Gostam muito. Gostam e são jogos, né, que são favorecedores também dessa permanência da nossa cultura, né? E nesses jogos também existem conceitos e conteúdos. Talvez as famílias não saibam, mas que conceito que tem por trás disso? Que conteúdo que tem por trás disso? Isso é papel do professor, né? Quando ele faz um jogo com a criança, ele sabe também quais conteúdos estão dentro daquela brincadeira, daquele jogo. A família não tem este papel de ficar analisando, mas proporcionar isso para a criança é muito importante. Essa estratégia de ensino, ela é lúdica, ela é simples, ela é colaborativa e eficaz. Ela já falamos, contribui para a competência cognitiva da criança. O que é isso, Viviane? Para a inteligência da criança, né? É cultural, a gente já falou também, e auxilia muito nas aprendizagens, nas habilidades socioemocionais, né? Neste momento de pandemia, que é assim muito falado, né, Ricardo? A criança ela precisa também desenvolver essas habilidades socioemocionais. Mas eu não esqueci da sua pergunta. Você me falou um pouquinho aqui do que seria essa brincadeira livre e o que seria essa brincadeira dirigida. Nós temos aí duas imagens. Uma imagem é a criança aí brincando, né? Como se fosse uma brincadeira de casinha, uma brincadeira de cozinha. E na faixa etária, vamos pensando aí, a partir dos 3 anos, 5, 6 anos, essas brincadeiras ficam muito latentes na criança, né? A criança cada vez mais aprimora o jogo simbólico. Quando a gente tem o nosso filho lá em casa, mas ele brinca de casinha? Mas ele faz de conta que é a mãe, ou faz de conta que é o pai, ou é o tio, ou faz de conta que é o médico, que é o caixa do supermercado, né? E aí ele pega alguns materiais, alguns brinquedos, que são parte aí desse cenário, e ele também até pega brinquedos que às vezes não tem nada a ver, né? Objetos. Nossa, mas meu filho pega tampa, pega caixa, pega pauzinho e faz de conta que é comida, faz de conta que é talher. Exatamente. Eu estou dando para vocês um exemplo de brincadeiras livres, que são parte do desenvolvimento das crianças. E as crianças imaginam, criam, constroem regras, problematizam, levantam hipóteses através dessas brincadeiras. Eu fiz um recorte aí de uma brincadeira, né, que é o jogo simbólico,
que é uma brincadeira livre da criança, é latente dela. Então, eu não preciso indicar para a criança, hoje vamos brincar de casinha, vamos brincar de médico, vamos brincar de dentista, consultório de dentário. Não, a criança, por meio ali dos objetos que ela tem, né, acessíveis a ela e os brinquedos que ela tem, ela já vai tornando essa brincadeira, construindo essa brincadeira livremente. Agora, a brincadeira dirigida. A brincadeira dirigida, geralmente, ela é comandada pela criança ou por outro par, que pode ser outra criança, às vezes até mais experiente, onde ela ensina uma brincadeira, ou pode ser um familiar, um professor, né? Então, a gente tem uma imagem ali do jogo da velha. O jogo é uma modalidade desta brincadeira, onde a criança precisa saber o como brincar, o como jogar, né? Então, vamos pensar lá numa brincadeira que a gente fala de expansão do corpo e que é da nossa cultura e que também tem regras. Uma queimada. Quais dos pais aí que não jogou a queimada, né? E que muitas vezes as nossas crianças hoje não têm essa oportunidade de aprender, né? Então, o pai ali em família, a mãe em família, vamos brincar de queimada? E aí a queimada tem regras, uma maneira correta de jogar, né? Então, é uma brincadeira dirigida. Então, você falou, né, Ricardo, da questão do jogo do stop, para as crianças aí maiores. Vamos pensar aqui, jogos de tabuleiro, trilhas, jogos de percurso. Existem regras, existe uma maneira de jogar, uma maneira de brincar. Aí nós falamos que são brincadeiras dirigidas. E você comentando, eu lembrei até daquela brincadeira vivo ou morto. Sim. Que, às vezes as pessoas moram em apartamento e ficam pensando, né? Como brincar? Não tem espaço. É uma brincadeira possível. Uma brincadeira super possível. E a criança, falou um ponto essencial, Ricardo. A criança, ela é movimento, ela é corpo, né? Nós falamos também aí dos jogos que são assim exige mais concentração, exige mais do cognitivo, né? Exige mais da criança saber a regra mesmo do como jogar. Mas também temos muitas brincadeiras possíveis de ser feitas, ou dentro de casa, ou no ambiente externo de casa, que são potencializadores de aprendizagem. Acho que chegou o momento, né, professora, a gente pensar nessa família e trazer dicas, né? Como que essa família, esse responsável, pode ampliar, apoiar, né? Quais possibilidades para brincar com essa criança? Sim, existem muitas possibilidades. Acho que a gente já conseguiu demonstrar aqui na nossa conversa, né? E alguns exemplos. Mas eu trouxe aqui algumas imagens para nos apoiar. E são imagens, né, de quando a criança está na escola, mas que é muito possível de ser feito em casa. Então, a criança ter o contato com a natureza e a criança se expressar de maneira livre, quando a gente falou lá da brincadeira livre, né? Então, eu tenho aqui uma criança brincando na areia ali com alguns objetos, eu tenho a criança ali regando as flores, e aí eu vou trazendo também conceitos para essa criança, né? Conhecimento para essas crianças de cuidar da natureza, de ter o contato com elementos naturais. Então, é muito importante que a criança pise na areia, brinque com água, colha, né, gravetos, brinque com folhas, brinque com esses elementos da natureza que nós, famílias, tínhamos muito essa oportunidade de fazer. Às vezes, nossos pais nem sabiam, né, o que a gente fazia na rua, mas a gente fazia exatamente isso. E hoje, nós temos que possibilitar essas aprendizagens, essas experiências para as crianças. Então, levar em uma praça quando puder, levar no lugar externo, né, um local externo, onde a criança ela possa ter o contato com a natureza e brincar livremente.
Isso é um ponto bem positivo. Possibilitar que a criança se desafie com o próprio corpo. Nós vemos muito hoje nas escolas crianças que tropeçam no próprio pé, principalmente nesse momento de pandemia, né? Existem algumas características da faixa etária. Então, alguns aspectos nós esperamos por meio da idade que a criança desenvolva. E as crianças, muitas vezes, atrasam nesse desenvolvimento pela proteção excessiva das famílias. Então, vamos deixar correr, vamos deixar pular corda, pendurar, né? A gente tem até uma criança pendurada ali numa corda, na árvore. Isso também é muito importante para que a criança se desenvolva. O desenvolvimento do corpo, ele é tão importante quanto o desenvolvimento intelectual. Na verdade, os estudos já falam que a criança, primeiro ela é corpo, para depois ela desenvolver a palavra, né? Muitos pais até se preocupam. Nossa, mas meu filho com 5 anos não sabe ler. Ele vai ler, né? Ele vai chegar à hora de ler, seja com 6 anos, com 7 anos, e às vezes até crianças de 5 anos já aprendem a ler. Mas primeiro ela precisa desse amadurecimento, dessa possibilidade de aprendizagens com o corpo. Oferecer para ela também tintas, lápis, pincéis, diferentes papéis. Isso também, Ricardo, é uma maneira de brincar. Brincar não é só brincar com o brinquedo estruturado, boneca, carrinho. Brincar também pode ser com tintas, papéis, livros, né? O livro a gente fala que é o primeiro brinquedo também da criança, um dos primeiros brinquedos da criança. A criança ela vê encantamento nas histórias, né? Então, esse tipo de material também possibilita que as crianças se desenvolvam e construam muitas aprendizagens. Então, Ricardo, agora nós faremos um fechamento das ideias. Sinta-se à vontade aqui para perguntar. Então, e temos aqui alguns itens que as famílias podem se apoiar nas aprendizagens das crianças com os jogos e com as brincadeiras. Estimule a curiosidade da criança. Então, não podar essa criança em sua criatividade. A criança, ela não pensa como nós. Ela faz perguntas realmente bem diferenciadas. Então, escutar essa criança é papel fundamental do adulto. E a gente sabe que no dia a dia, né, pensando aí nas mães, eu também sou mãe, a gente tem um dia muito corrido e às vezes a gente não escuta essa criança, não escuta as suas ideias, as suas hipóteses. Deixar a criança dirigir a brincadeira ou o jogo. Então, se a brincadeira é livre, eu não interfiro. Eu deixo a criança brincar, né? Eu não fico preocupada. Ai, mas o que ela está falando? Ai, mas isso é coisa de adulto. Nossa, isso não é coisa da criança. Então, eu deixo a criança brincar, ter a sua expressão na hora da brincadeira, ou eu ensino determinado jogo e determinada brincadeira e não controlo o tempo todo este momento. Oportunizar espaços, brinquedos e materiais. Brinquedo industrializado, nós sabemos que muitas das nossas crianças, tem muitos, né, Ricardo? Muitos brinquedos que até na nossa época nós não tínhamos essa quantidade e essa variedade de brinquedos. Então, o que é mais importante? Proporcionar outros materiais, elementos da natureza, materiais não estruturados como caixas, utensílios, potes. Com isso, a criança também pode potencializar a sua criatividade, né? Na hora de brincar. Oportunizar espaços. Neste momento de pandemia, realmente é um item complexo, né? Mas assim, quando puder, sair de casa, no sentido de levar a criança para um lugar amplo, onde ela possa também ter essa expressividade com o corpo, se sentir livre, ter um movimento ampliado. Incentivar a criança a usar a imaginação e transformar objetos, nós já falamos.
preparar um cenário para brincadeira. Então, quando possível, deixar a criança brincar com fantasias, deixar que a criança crie o seu faz de conta, né? Às vezes a gente que é mãe não gosta muito de bagunça, né? Então, aí pega a caixa, pega a tampa de panela, pega a colher. Essa é uma maneira também da criança desenvolver a brincadeira. Então, sempre quando possível, permita esse tipo de brincadeira. E também eu acho um ponto importante para a gente terminar, Ricardo, a questão do limite dessa quantidade de tempo em que as crianças ficam na televisão, ou no celular, ou no computador, notebook, né? Essa realmente está sendo uma problemática para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Então, principalmente a criança, né? O bebê nem é indicado. Realmente é zero indicação. Mas as crianças de 2 a 5 anos, indicamos que não seja mais que 1 hora por dia para ela ter esse contato aí com o celular e com as telas. Acho que foram algumas dicas. Você vai falando, né, professor? A gente vai imaginando um pouquinho da nossa vivência, relato de pais, né, das famílias, e quanto é importante a escuta, né? Sim. E você que está em casa acompanhando o programa, quando a professora coloca a questão da atenção à criança. Normalmente, depois de um dia de trabalho, chega em casa, a criança quer contar a vida, não é? E fica grudado, e quer falar, e quer falar. E a primeira coisa que o adulto normalmente faz é podar essa criança, né? Eu não tenho tempo, depois eu falo, E quanto é importante aproveitar essas oportunidades para expressar os sentimentos, né? Para fazer essa revisitação das brincadeiras de antigamente. Sim. E eu agradeço muito, porque é um tema muito importante, né? Agradeço a sua presença. Fica um convite para o retorno, se possível. E que você possa finalizar esse nosso encontro com uma mensagem para as famílias, se possível. Sim, foi muito bom conversar com você e chegar aí na casa de vocês. Neste momento, nós sabemos, né, o quanto está difícil, Ricardo, mas assim, deixa um tempinho para o seu filho, seja um pouquinho durante o dia, né, durante a semana, ou deixe um tempo no final de semana, porque as crianças precisam ser escutadas, elas precisam das brincadeiras para se desenvolverem e para aprenderem. É fundamental brincar com essa criança e a primeira infância, ela passa muito rápido, né? Então, é um momento que nós não voltaremos mais. Então, é papel da escola, como é papel da família, potencializar esses momentos e essas experiências para as crianças. Obrigado pela participação. Muito obrigada. E esse foi o Em Família de hoje, esse tema tão importante. E mais uma vez reforço essa importância de você ter essa escuta qualificada com seus filhos. Vamos aproveitar cada fase, como a professora colocou, passa muito depressa. Então vamos aproveitar o presente. Nós temos o QR Code aqui embaixo, você pode direcionar suas perguntas, dúvidas e sugestões. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo encontro.